Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Está fraco. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Deus está falando conosco aqui nesse lugar. Quero sempre agradecer a Deus por estar aqui nesta noite, pelo convite do nosso querido pastor Ronaldo, cadê ele? Está aí. Nosso pastor Gilmar, evangelista Edson, presbítero Vale, meu irmão, que tem histórias pela frente longa. Louvado seja Deus, e meus agradecimentos está juntamente comigo, a minha esposa, adoradora do Senhor, que daqui a pouco vai estar no meu lugar pregando, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu vou ler um versículo, irmão, na palavra do Senhor. Um versículo que a gente vai desvendar alguns mistérios aqui. Aleluia! A gente vai quebrar alguns paradigmas nesse versículo. Louvado seja Deus. Então, eu quero pedir à igreja bastante atenção, porque o conteúdo ele é um pouco pesado, mas é um conteúdo que não condena ninguém, ou seja, já te muda a condenação. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, quem tiver ela em suas mãos. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 1. Evangelho segundo escreveu São João, o evangelista João, capítulo 1, somente o verso 29 para a nossa meditação. Evangelho de João, capítulo 1, somente o verso 29 para a nossa meditação. Se você achou, dá um glória a Deus. Eu acho que só o ministério achou, rapaz. Meu Deus do céu. Vamos lá. Verso 29 está escrito assim: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vou repetir. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem pode se assentar? Louvado seja Deus. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus nessa noite? Eu queria pregar todo o conteúdo aqui nesse lugar. Pastor Gilmar, eu queria pregar todo o conteúdo no Evangelho de João 1:29. Mas eu só vou pregar só a metade. E dessa metade que eu vou pregar, eu tenho certeza que está aqui na minha retaguarda aqui, os pastores, presbítero, evangelista, que é professor, de EBD, que sempre está ensinando o melhor para essa igreja. Louvado seja Deus. Eu creio que há dentro desse conteúdo que se eu fosse me expressar e eu fosse dar um tema para esse conteúdo hoje, eu daria um tema da seguinte forma: a restauração de toda a humanidade. Ou seja, Deus já restaurou toda a humanidade. Para a gente entender esse conteúdo, porém quando tem bases bíblicas, base de estudo mais apurado, possa ser que eu aplique algumas coisas aqui e outras não, para você entender que João veio escrever por intermédio de Jesus, aonde João Batista estava batizando no Rio Jordão, e agora João Batista ele batizava no Rio Jordão, falando acerca do arrependimento. Ele vinha pelas matas, aleluia, não alimentava nem de arroz, nem de feijão, nem de café, nem de suco, nem
Guaraná e nem de Coca-Cola. Eita glória! Se alimentava de gafanhoto e mel silvestre e usava uma capa sobre os seus ombros. E ele vinha dizendo: se arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Aleluia! E quando João Batista, ele estava no deserto pregando, aleluia, eu creio que João Batista não estava só, aleluia, tinha algo com ele, acompanhando ele, que era a presença de Deus. João Batista, por ser profeta, também era um homem rígido, que você vai ver um pouco mais à frente da trajetória dele, ele perdendo a sua própria cabeça por falar a verdade e não profanar a mentira. Então, quando João evangelista, que não é o João Batista, só está cumprimentando o que João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E não para me falar de pecado, não é ato de condenação, porque a Bíblia, ela vai me mostrar aproximadamente 2 tipos de pecado. Ela vai me mostrar, aleluia, 2 tipos de condenação. A Bíblia, ela vai me mostrar 2 tipos de palavra, 2 tipos de evangelho, 2 tipos de salvação, oh glória. Mas eu não quero pregar sobre esses tipos, eu quero pregar sobre o pecado. E quando a gente toca no pecado, parece que a gente está tocando em ferida de alguém. Quando a gente fala do pecado, parece que a gente está soltando indireta para alguém. Quando a gente prega sobre o pecado, parece que a gente está profanando ou falando mal daquela pessoa que vive no pecado, mas não é bem assim, porque se fosse assim, Jesus não teria vindo para morrer na cruz do Calvário, não aderindo quem estava na prática ou quem estava na genética de Adão. Entenda isso. É um conteúdo forte demais. Eu nunca vi nenhum pregador até hoje pregadando conteúdo e a mostrar as 2 mãos de uma forma diferente. Porque já foi dito nessa noite: entendimento e a plenitude de Deus. Para você alcançar a plenitude, primeiro você tem que ter um entendimento que há em Cristo Jesus. Aleluia! Porque, irmão, ser um pregador, ser um mensageiro, ser um professor, não é fácil não. Primeiro, a instrução não vem do homem, já começa por aí. A instrução, ela vem do alto, oh glória. A instrução, ele vem daquele, aleluia, que ensinou os seus discípulos. A instrução, ela não vem da terra, aleluia, porque a terra, ela só reproduz alimento. A terra, ela só reproduz animais. A terra, ela só reproduz a impia face, oh glória. Mas a instrução do céu é diferente. Aleluia! No início da criação de Deus, eu vou correr no texto. A chuva já veio, mas glória a Deus por causa disso. Aleluia! Na criação de Deus, em Gênesis capítulo 1, preste atenção. Deus primeiro, ele cria a terra. Sim ou não? Não, é mentira. Deus cria os céus. Depois Deus, ele vai olhar de cima abaixo que não tem nada, ele cria a terra. As águas, pastor Ronaldo, submersa, ele divide e transforma a terra. Glória a Deus. Do capítulo 1 do verso 1 ao verso 2, não é a mesma terra que está submersa as águas, porque Deus, ele faz separação e expansão das águas que está sobre debaixo da terra, sobre debaixo das águas, falando melhor. E Deus viu que fazendo a separação era bom, glória. Deus viu que fazendo a expansão, aleluia, do céu e da terra era bom. E ele disse:
Cada um de nós aqui fomos instruídos por hierarquia. Tem isso? É pastor, é presbítero, evangelista, é diácono, é obreiro, é bispo. Então Deus, ele tem a hierarquia no céu, para que o céu, aleluia, não ficasse sem ninguém assim para o adorar. Os anjos foram criados para o adorar. Aí Deus viu que criando os anjos, pastor, não era bom. Aí Deus disse, é bom, agora eu vou criar um. Eu vou criar um, e esse um ele vai ser o porta-voz. Ele vai ser a guitarra, o óleo, ele vai ser o piano, ele vai ser o tecladista, ele vai ser o próprio louvor reencarnado no céu. Por isso que o teclado, ele tem quantas notas? 7 notas. Deus, quando cria, aleluia, o anjo querubim, quer dizer, no original, ungido da guarda para guardar toda a adoração. E quando ele preparava o louvor, o glória não, aleluia, esbanjava, mas ele ia até o Altíssimo, apresentava a Deus, Deus lhe aprovava, aleluia, tinha o louvor perfeito no céu. Por isso que Apocalipse capítulo 9 vai dizer que quando ele desce a glória, por rebeldia, por ter se rebeliado contra o Senhor, o céu ele faz meia hora de silêncio. Pastor Ronaldinho pergunta o silêncio. Não tem mais quem adorar Deus no céu, porque os serafins, os querubins, os alfanis não eram adoradores, porque foram ensinados por ele. Se nós temos o entendimento que é em Cristo Jesus, porque alguém já foi instruído para nos passar. Ninguém aqui, irmão, caiu aqui para a terra não. Se Deus ele falou que vai te instruir, ele vai te instruir. E agora Deus olhando para o céu e a terra e dizendo, não tenho mais ninguém para me adorar. Agora Deus teve uma ideia. Que ideia é essa, pastor Ronaldo? Glória, aí veio a história. Deus ele cria quem? Eu e você. Deus ele cria o homem. Primeiro ele transforma o boneco. Depois o boneco está em forma. E depois da forma do boneco, Deus ela sopra o fogo divino na alma para que aquele boneco viesse viver. E como no céu não tinha adoração, Deus ele pensou, eu vou fazer o homem, ou seja, eu vou criar o homem para me adorar. Por isso que nós somos chamados de quê? Não somente de pregador, de professor, não! Nós somos chamados de adorador. O pastor Ronaldo sempre está falando isso aqui. Que pena que eu não congrego aqui. Ele sempre está falando que nós somos adoradores, dependente do seu cargo, dependente da sua hierarquia, dependente do que você é da igreja, mas adore a ele espírito e verdade. Eu fico feliz quando vejo o pastor Gilmar pregando e louvando ao mesmo tempo. Eu falo, viu, você igual o pastor Gilmar. Mas eu me alegro porque o Senhor, ele cada um dá um entendimento no que nós fazemos. O evangelista Edson, professor de ABB, então Deus ele cria cada um dentro das suas posições. Ah, mas eu quero ser igual o pastor Ronaldo, mas tu está preparado para pagar o preço, o preço? Eu quero ser igual o evangelista Edson, eu quero dar aula, eu quero ensinar, mas tu está preparado, aleluia, para levar nas costas, eu quero dizer, aqui estou, não, ser professor é fácil, ensinar é fácil, eu quero ver, aleluia, quando alguém fala mal de você, quando alguém profanar de você, quando alguém fazer fofoca com teu nome, quando alguém falar, isso não é crente, coisa nenhuma, isso é fogo de palha. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, eu pego a minha glória, eu pego a minha palha, eu coloco no azeite e não vai se apagar. Porque o azeite é que alimenta a lamparina.
Mas nos dias de hoje eles estão no negócio mudado. Só sobe no altar se for pregar. Só vai para a igreja se tiver oportunidade. Se não tiver oportunidade, sai do cultinho da igreja. Não quer voltar para a igreja, não fala com o pastor. Ô glória, até apaga o pastor do WhatsApp. A melhor oportunidade é de você estar aqui nesse lugar para receber o que ele tem para te. E agora João ele vem dizer uma palavra que Jesus agora era um cordeiro imaculado, puro e santo, para tirar o pecado do mundo. Tem duas bases. O pecado que estava dentro do homem, porque Adão pecou, sim ou não? Quem é professor sabe. Foi pela genética, pelo sangue, que ele pecou contra Deus, fazendo aquilo que Deus não mandou ele fazer. Aí começou a se procurar, aleluia, os seus filhos, Caim e Abel. Agora Caim mata Abel e agora Deus restaura Adão e Eva para que eles possam ter outro fruto semelhante a Abel. E ele começa uma trajetória da raça humana e agora faz uma mistura entre os filhos dos homens e os filhos de Deus, que não aprova eu falar hoje. E agora como o homem ia se salvar, que o que Adão ele colocou dentro da raça humana não tinha acesso ao céu. Parece que Deus, ele fechou o céu, pastor Gilmar, para o homem, mas no capítulo 3 de Gênesis, verso 17, 18, aleluia, Deus chama o homem, a mulher e a serpente para uma conversa. Que conversa é essa? Não é conversa de malzinho, não é conversa de passar mal por cima da cabeça de cada um. Tem uma sentença. Que sentença é essa? Para a serpente foi, olha, maldita sejas tu, porque nesta mulher desde o dia da tua vida se rasteirá e comer na terra até os últimos dias da tua vida. A mulher foi outra sentença. Evangelista Edgar, olha, a partir de hoje, glória, tu sofrerás dor de parto, no teu esposo dominarás sobre ti. Para o homem, ai, só fica para o homem. Sempre as mulheres se saem. Agora só sobra para os cabeças. Tu vê que quando você é um trabalhador, chega para casa, aí tu nem recebeu o pagamento ainda, já quer acabar do arroz, feijão, a farinha, a carne, o óleo, o açúcar, o café. Lá em casa não pode faltar o pão de café e o açúcar, não. Aí tu está no trabalho tranquilo, trabalhando, a mulher fala assim: ô amor, fala filho, acabou o arroz das crioulas, meu Deus, tu não tem um centavo no bolso, só sobra pro homem, glória, só sobra pro homem. Por quê? Porque ele é o cabeça e o provedor da tua casa. Então ele chama não no particular, mas na frente dos outros, porque o que serviu para Deus serviu para todos. É por isso que quando uma ovelha rebelde, glória, ela faz algo, ela tem que se consertar, primeiro perante Deus, e segundo o teu pastor, o teu líder, confessar. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Olha, Adão, eu te dei uma ordem para você não fazer o que eu falei que não fazer. A partir de hoje, verso 18, pode conferir Gênesis capítulo 3, a terra será amaldiçoada. Pastor Gilmar, existem duas leis. Primeiro é a lei de Deus que condenou a raça humana pelo pecado de Adão, presta atenção aqui, em nome de Jesus. E a outra lei é a lei de Moisés, que quando Deus escreveu, aleluia, Deus mandamento nas tábuas, para que o povo andasse na lei, andasse, aleluia, em retidão. Ou glória, se o povo errava menos. Se o povo pecava menos. Por quê? A lei estabeleceu a primeira da obediência. Gálatas capítulo 3, verso 21, o que está escrito lá? Deus encerrou toda a humanidade debaixo do pecado, ou seja, debaixo da condenação.
Todos estavam condenados através de Adão, sim ou não? Sabe porque está escrito, irmão? A gente não pode desfazer o que está escrito. A gente fala o que está escrito. E agora, aleluia, Deus ele fala para a mulher: olha, do teu ventre vai nascer um. Aí olha para a serpente e a condenava, fala: olha, desse ventre vai nascer um fruto, e esse fruto vai esmagar a tua cabeça. Presta atenção, irmão. Foi algo que Deus profetizou lá atrás e vem se cumprir aonde? No Novo Testamento, de Malaquias a Mateus. Tem um tempo interbíblico na Bíblia. Tem uma folha, a minha tem, eu não sei a sua. Tem um tempo interbíblico de Deus, o tempo obscuro, o tempo negro. Por quê? 400 anos Deus não fala com o povo, pastor Ronaldo, pela desobediência, pela genética, para escolher Deus não fala mais. Por quê? Deus estava falando através de profeta, Deus estava falando através de reis, Deus estava perdoando através do sacrifício, mas o povo sempre estava rebelde. Agora vem se cumprir em Mateus capítulo 1. Eu estou correndo aqui, irmão, eu tenho que pegar o microfone 9 e 5. Deus agora vai, aleluia, cumprir a sua palavra em Mateus capítulo 1, no verso 26 e diante. O anjo se apresenta para Maria e diz: bendita seja tu entre as mulheres. Maria, ela foi agraciada pelo anjo do Senhor por Deus, para que pudesse gerar aquilo que já estava sendo gerado dela, não por intervenção de homem, mas sim por intervenção do Espírito Santo. Por isso que hoje nós temos alguns contragolpes na palavra. Por quê? Vamos lá. Quem nascia em Adão, até Jesus nascia no pecado, quem nasceu em Adão, porque Adão foi o nosso pai, sim ou não? O primeiro homem que foi o pai que transmitiu o pecado no mundo. Se a gente veio de Adão, aí a gente vai ver as bases e o entendimento que é em Cristo Jesus. Porque é uma interpretação do texto. Se Jesus, ele nasce por... Isso aqui é forte demais, presta atenção. Se Jesus ele nasce por intervenção de homem, Jesus não podia, aleluia, restaurar a raça humana, porque, aleluia, ele vinha com a genética adâmica. Mas o Espírito de Deus envolveu Jesus dentro da barriga de Maria. Oh glória! Ela só teve um prazer de gerar aquilo que já estava gerado. Eu quero te dizer uma coisa: pode até dizer que você não vai gerar, pode até dizer que você não vai suportar, mas o que está gerando dentro de você é maior do que fala aí de você. E o anjo falou: olha o que vai nascer, ele vai salvar todo o povo. Se Jesus ele veio envolto do Espírito Santo, isso me prova a Bíblia que Jesus ele não veio por intervenção de homem. Por que eu estou dizendo isso? Isso é confuso. Porque pregam sobre o nascimento de Jesus, sim ou não? Seja sincero, prega, todo mundo prega sobre o nascimento de Jesus. Mas se você for ver a base bíblica, ele não veio por intervenção de homem. Por isso que lá na frente vai dizer, ele não veio por intervenção de homem, mas ele veio através do Espírito de Deus. Por isso que ele, aí entra João Batista no deserto. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas se ele tira o pecado do mundo, quem vem antes dele também era puro? Mas por que não poderia tirar o pecado do mundo? Noé, aleluia, era justo, sim ou não? Abraão era justo, sim ou não? Isaac era justo, sim ou não? Isaú mesmo fazendo aquilo que deveria fazer, mas tornou-se injusto. Mas não poderia salvar a humanidade, porque mesmo sendo ungido, mesmo sendo usado por Deus, ele tinha dentro dele a genética dele.
se prova agora. 1 João, capítulo 1, verso 9, verso 8, 9 e 10. Aquele que anda, ou glória na prática, aquele que anda em iniquidade, aquele que anda profanando, aquele que pratica qualquer tipo de pecado, ele se torna seu pecador. Não pela genética, mas sim pelo que ele pratica. A base está sendo bem ensinada. A base está sendo bem ensinada. Por que só Jesus poderia fazer isso? Porque ele veio de intervenção de Deus. Maria só gerou aquilo que já estava no evangelista Edson, dentro dela. E ninguém conseguiu entender até hoje. Gente, isso é sério. Eu vou entregar o microfone agora, não vou ter que entregar o resto. Porque se Jesus, se ele veio dentro da barriga de Maria, e ele sozinho, ele conseguiu tirar aquilo. Se ele conseguiu tirar aquilo que estava dentro de uma só vez, aí eu falo e uma resposta, aí eu pergunto: qual é hoje o meu pecado e o teu pecado hoje? Não sabe por quê? Porque nós estamos aqui louvando a Deus. Agora, nós somos tentados a pecar. Por quê? O diabo no Antigo Testamento estava encoberto. Aí vamos lá, João capítulo 8, verso 42, o que está escrito lá? Ô glória, ele peca desde a antiguidade e nunca quis se afirmar na verdade. E quem acompanha ele é igual a ele, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Então, aleluia, o pecado que pregam hoje não é mais o que está dentro do ano, ou seja, ele seduz você, ele amostra você, ele só te leva. Agora o poder está na minha, tuas mãos, e fala sim ou não. Por isso que Jesus disse, por sim e não. Quando a gente nega o diabo e está sujeitado a Deus, o que ele faz? Ele foge. Porque quando ele vem com o pratinho, aí, é bom, bonito, né? Tu vai comer esse prato aí? Por quê? Porque a escolha foi dele não comer, a escolha foi dele não se contaminar. É por isso que a Bíblia, ela tem os seus métodos de nos ensinar. Por quê? É o sim e o não. A escolha, aleluia, de recusar, não está na mão de Jesus, não está na mão do Espírito Santo, não está na mão de Deus, mas a escolha de recusar o pecado, cair ou não, está na minha mão. É por isso que João ele vem dizendo com base, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, isso é um ensinamento muito bom. Eu ia lá em Romanos, eu ia lá em outro, não dá, porque eu vou ser sincero aqui, eu estou ali gravando ali, eu vou ser sincero, esse resumo aqui é 3 horas e meia de produção. É só você ensinando, aleluia, o que passa para a gente aí fora errado. Por quê? Se não tem entendimento, você não tem o poder de Deus, já foi dito aqui. Se você não tem o entendimento que é em Cristo, como é que você quer adquirir algo que você não tem? Então isso é muito bonito, isso é muito bom pregar a palavra. Que pena que eu não posso mais adiante, porque se eu for, eu vou sair aqui na mata. Então é melhor ser obediente. Então, irmão, preste atenção numa coisa. Quando se falar em pecado, não é julgamento, condenação, mas sim, é porque na realidade é 2 tipos de pecado. O de Adão, que Jesus já tirou através do seu sangue naquele Calvário. E o outro pecado é o prático que Jesus não tirou. Aí eu e você tem que já para praticar. Isso é sério, irmão, porque o diabo te mostra. Agora, a escolha está nas mãos do pastor Ronaldo. Se ele quer se contaminar, se ele quer ir, se ele quer fazer ou não. Aí, quando ele resiste ao diabo e se sujeita a Deus, ele afasta. Então, para os irmãos, venha ficar com o pé da frente desse texto, irmão. Isso serve, eu tenho certeza que Deus falou conosco. Deus falou com o ministério, Deus falou com a igreja, com esse ensinamento para a nossa meditação. Louvado seja Deus.
graças a Deus, sou muito grato a Deus por estar aqui, pelo convite, né, que foi feito. Louvado seja o nome do Senhor. Entendendo, irmão, Jesus foi único. Agora não quer dizer que a gente não possa conseguir, consegue sim. Porque Jesus, sendo homem, ele conseguiu vencer o diabo na palavra, sim ou não? Jesus, sendo homem, ele conseguiu jejuar 40 dias e 40 noites, sim ou não, pastor Gilmar? Jesus, sendo homem, aleluia, ele andou, aleluia, evangelizando toda a Judéia e Galileia, sem ter ônibus, sem ter avião, com glória, sem ter moto, Uber, sem ter carro, não, ele evangelizou, aleluia, a toda a humanidade. E quando chegou em Mateus, capítulo 24, verso 13, ele vai dizer: enquanto esse evangelho do reino não chegou ao fim de toda a criatura, se chegar ao fim de esse, não é o fim do tempo, não é o fim do mundo, não é o arrebatamento, não, é o fim daquilo que ele vem tirar para limpar toda a raça humana daquilo que o primeiro Pai colocou lá no jardim do Éden. Ficamos de pé, louvado seja Deus. Vou parar por aqui. Eu creio que o Senhor ele vai falar melhor no teu coração. Então, irmão, sai daqui crendo que Deus, ele já nos restaurou por completo. Seja pequeno, grande, rico, pobre, seja um mendigo, mas ele já nos restaurou por dentro. Agora, o sujar, o limpar, já não é mais com Jesus, agora conosco. Devemos entender. Sai daqui com essa palavra. Entenda que o Senhor, ele te chamou e te limpou por completo para uma grande obra. Por isso que ele vai falar: a casa está varrida, limpa e adornada, para que entre o quê? Aquilo que falta é a presença do Espírito. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe toda essa igreja. Quero agradecer pela vida do esposo, quero agradecer pela vida da igreja, quero agradecer pela vida do ministério, o evangelista Edson, o presbítero Vaco, pastor Arnaldo, pastor Gilmar.